Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cristiana e esse vídeo é para falar sobre o que vai ser visto no capítulo 2. Então, ele é um vídeo introdutório para explicar os principais temas que serão abordados nesse capítulo 2. Estou trabalhando com o livro do Fox, a nona edição. E tem também um objetivo que é mostrar quais são os conceitos matemáticos que vão ser necessários para até se desenvolver, né, até o fim do capítulo. Então, a gente começa com a hipótese do contínuo. O que é a hipótese do contínuo? Ela estabelece que o fluido pode ser interpretado como uma substância contínua, ou seja, sem buracos. Depois a gente passa para as propriedades do fluido. Então a gente vai estudar quais são as principais propriedades que o fluido tem, o conceito de cada uma e os principais valores para essas grandezas. Então a gente começa com o conceito da massa específica ou densidade absoluta, que é a propriedade mais importante para a mecânica dos fluidos. Depois a gente entra com a densidade relativa, que está relacionada ainda à massa específica, mas é uma grandeza adimensional, o peso específico e o volume específico. Essas quatro propriedades, elas são muito parecidas e o conceito físico relacionado a elas é praticamente o mesmo, tá? Que seria, então, algo em relação à massa que a substância ocupa por unidade de volume. Depois a gente vai para o campo de velocidades, então eu estou saindo um pouquinho da propriedade do fluido para ir para a propriedade do escoamento. Então, o que é um campo de velocidades? E a gente entra num conceito que é muito importante, que é a classificação dos escoamentos. Então, a gente faz a distinção entre regime permanente e regime transiente, escoamento uni, bi e tridimensional. E depois a gente passa para as linhas de escoamento, tá? A mecânica dos fluidos é um tema muito visual, então às vezes a gente não consegue resolver as equações e passa a visualizar o escoamento. Então, na visualização experimental, a gente tem as linhas de tempo, as linhas de emissão e as linhas de trajetória. E quando a gente resolve um problema numericamente, a gente usa também o conceito das linhas de corrente. Depois a gente sai muda um pouco o enfoque, vai trabalhar com a tensão, tá? Então, o campo de tensão, então é importante a gente ver a nomenclatura, tá? Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, né, que eu tenho essa face, nessa face eu tenho três tensões, então a gente vem que uma que é sigma, a outra é tal, e cada uma delas eu tenho um subscrito duplo, então YX, YY, YZ. A gente vai entender o que é cada uma dessas coisas. E vai ver também o sinal que está relacionado ao sentido da tensão. Então, a tensão ela não é um vetor, como a força, que, por exemplo, essa daqui seria positiva e essa daqui seria negativa. A tensão é um tensor. Então, a análise do sinal, se é positivo ou negativo, é um pouco mais complicada. Depois disso, a gente entra, volta, né, nas propriedades, e a gente vai estudar a viscosidade absoluta ou viscosidade dinâmica, a viscosidade cinemática. E em relação à viscosidade, a gente pode classificar os fluidos também, entre fluidos newtonianos e fluidos não newtonianos. E os mais comuns, que são os que a gente vai estudar, são o plástico de Bingham, que seria o equivalente da pasta de dente, o pseudoplástico e o dilatante. O pseudoplástico seria a tinta de parede, o sangue, e o dilatante seria a areia movediça. E depois a gente entra no conceito do adimensional mais importante da mecânica dos fluidos, que é o número de Reynolds. E, para finalizar, a gente entra em alguns conceitos mais abstratos, né, que vão ser usados durante o curso todo, que seria a questão da tensão superficial, que mostra, por exemplo, por que um inseto pode caminhar sobre a água, mesmo tendo menor densidade do que a água, por que ele não afunda. O conceito da pressão de vapor, que é um conceito que a gente, entre aspas, aí pega emprestado da termodinâmica, mas que é usado para a gente entender a cavitação, que é uma coisa da mecânica dos fluidos. Um conceito que nos acompanha também ao longo do curso todo, que é a condição de não deslizamento, que fala que a camada de fluido em contato com a superfície tem que ser a mesma velocidade da superfície. E um outro conceito que é muito importante, tanto em mecânica dos fluidos como em transferência de calor, que é o conceito da camada limite. Tá? Então, é uma região próxima à parede, na qual os efeitos viscosos são importantes.
Bom, então isso aí foi um sumário breve do capítulo. Vocês viram, né, que tem muita coisa que a gente vê, mas ele não é um capítulo muito grande. O que acontece é que a gente vai mudando de conceito o tempo inteiro, porque o título do capítulo, né, é Conceitos Fundamentais. Então, ele é um capítulo ainda introdutório, mas que já apresenta, né, os conceitos que vão ser desenvolvidos em maior profundidade ao longo do curso todo. Então, a gente vai salpicando, né, colocando esses conceitos agora, mas depois, ao longo do curso, a gente vai aprofundando em cada um deles. Bom, agora quais que são os conceitos matemáticos que são necessários? Bom, então a primeira coisa é o conceito de derivada, tá? Então a solução de derivada, o conceito de derivada já ficou lá no cálculo, que a gente já passa a utilizar a ferramenta. Então a solução da derivada, então a gente tem basicamente duas, né? Então se eu tenho que derivar x elevado a n em relação a x, isso vai ser n x elevado a n menos 1. Então, por exemplo, se eu tenho que derivar x3, vai ser 3x2, porque o n é 3, então virou 3, e n menos 1 vai dar 2, então 3x2. A gente vai ter que resolver algumas equações diferenciais, mas elas são simples. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver alguma coisa assim, dy dx é igual a x sobre y, esse integral. Então, como é que a gente faz? A gente usa o método da separação de variáveis. Então, ou seja, coloca tudo de y para um lado e tudo de x para o outro. Então, dy sobre y é igual a dx sobre x. E aí eu consigo resolver cada uma das integrais. Então, para isso, a gente vai na solução de integral. Então, como foi visto também no vídeo introdutório, né, do capítulo 1, a gente vai trabalhar principalmente com dois tipos de integral, que é a integral do polinômio, ou então a integral que vai dar o ln. Então, eu tenho integral de x elevado a n, é x elevado a n mais 1, sobre n mais 1, se o n for diferente de menos 1. Se o n for igual a menos 1, isso daqui ficaria dx sobre x, que é ln de x ou de módulo de x. A gente precisa também, dependendo do problema, resolver a integral definida ou a integral indefinida. E a diferença entre elas é se eu conheço os meus limites de integração ou não. Então, na integral definida, eu conheço os meus limites de integração. Então, eu vou resolver isso aqui de x0 até x1. Então, a integral de x2, x3 sobre 3. Então, como os meus limites são de x0 a x1, eu pego o limite final menos o limite inicial. Então, x1 a 3 sobre 3 menos x0 a 3 sobre 3. Se eu não conheço os meus limites de integração, a minha integral é indefinida. Então, eu resolvo a integral normal, integral de x2 é x3 sobre 3, porém, eu adiciono uma constante de integração que tem que ser determinada com as minhas condições de contorno. E, além disso, na solução da integral, eu posso me deparar com alguma coisa que não é tão simples como uma integral de x dx. Então, eu posso ter uma soma, né? Seja ela no numerador ou no denominador. Então, se a soma estiver no numerador, é mais tranquilo, porque eu posso falar que a integral da soma é a soma das integrais. Então, se eu tiver isso daqui, ó, integral de ax mais b, tudo isso sobre c, vai ser a integral de ax sobre c mais a integral de b sobre c. Agora, se a soma estiver no denominador, é um pouquinho mais complexo, mas a gente usando uma ferramenta, né, que é o método de separação substituição de variáveis, isso fica mais tranquilo. Então, eu pego isso daqui que está no denominador e falo que é uma variável, então eu chamo de u. Então, a x mais b eu vou chamar de u. Então, o que eu vou ter que fazer é transformar a integral de x para uma integral de u. Então, eu vou ter que transformar tudo que é de x em u e tudo que é de dx em du. Então, para isso, eu tenho que derivar isso daqui. Eu pego, se u é igual a x mais b, o meu du é um a dx. Tá? Então, o meu dx, na verdade, que está aqui, ele vai ser du sobre a. Então, eu vou ter que substituir. Então, tá aqui, ó. Integral de c dividido por ax mais b, c continua sendo c. dx é du sobre a, que é o que está aqui. E o ax mais b é u. Então, se eu tirar
da integral dos termos constantes, que são o C e o A, eu chego na integral de du sobre U, que é o ln de U, ou ln módulo de U. E aí, depois eu resolvo para U e substituo U por AX mais B. Bom, era isso, espero que tenha ficado tudo claro. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar nos comentários. Obrigada.